Abra sua Bíblia no livro de Jó, nós estaremos lendo o versículo 1 capítulo 1, versículo 1, para a nossa reflexão desta manhã. Então, aí, abra suas Bíblias em Jó, capítulo 1, versículo 1, que nos diz assim: Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Então, gostaria que vocês aí, nós vamos meditar um pouquinho nessa palavra que nós lemos em Jó, capítulo 1, versículo 1. O tema é qualidades que todos devem ter. Então, qualidades são adjetivos. E nós vamos aqui, nessa leitura que nós fizemos sobre Jó, nós vamos ver aí algumas qualidades, alguns adjetivos que Jó tinha e que nós também devemos ter. Primeiro adjetivo que nós vimos aí nessa passagem, que Jó era sincero. Depois nós vamos ver que ele era reto, temente a Deus e desviava-se do mal. Então, vão pensando aí nessas palavrinhas, tá? Sincero, reto, temente e que ele se desviava do mal. Primeiro, sincero. Vamos pensar aí o que seria sincero. Palavrinha sincero. Sincero é quando alguém que se expressa sem intenção de enganar. É uma pessoa verdadeira ou autêntico, sem máscara. O que quer dizer sem máscara? Sem maquiagem. Muitas vezes, principalmente a mulherada, né, gosta de se maquiar para tirar as imperfeições da pele, do rosto. Então, sincero é não usar maquiagem, sem máscara, para encobrir as imperfeições. Isso é ser sincero. E essa é uma qualidade que Jó tinha. Ele era sincero naquilo que ele fazia, naquilo que ele falava, na maneira dele agir. Ele usava de sinceridade, sem cera, sem maquiagem, sem máscara. Segunda qualidade de Jó, ele era reto. Reto é quando reto é seguir, que segue sempre a mesma direção. Nós não podemos, né? Se nós virarmos a esquina, nós não estamos indo reto. Então, reto é quando nós seguimos a mesma direção. É ser íntegro, ter integridade, né? É ser justo, que anda em retidão. Então, nós vemos na vida de Jó que ele tinha isso. Ele andava em retidão, ele era reto naquilo que ele fazia. Ele andava sempre na mesma direção. Não é aquela pessoa que hoje eu penso de uma maneira, daqui a pouco eu já mudo. As pessoas nem conhecem mais, né? As pessoas que agem assim, porque hoje eu penso de uma maneira e depois eu penso de outra maneira. Então, Jó, ele era reto, ele andava em retidão, ele era justo. E nós também temos que ter essa qualidade nas nossas vidas. Nós devemos ser pessoas justas, andar em retidão, né? Fazer o que é certo. Terceira qualidade de Jó, temente. Temente nós podemos pensar em temor, que é diferente de ter medo. Porque muitas vezes quando a gente pensa em temor, já vem na cabeça da gente. É ter medo. Não. Nós vimos aqui que temente, Jó era temente e ele tinha temor. O que é isso? É ter sentimento de reverência. Jó tinha esse sentimento de reverência, de obediência e ter o desejo de fazer a vontade de Deus. Então, mais uma vez, essa qualidade, esse adjetivo que Jó tinha,
nós também devemos ter, né? Nós devemos obter isso daí, querer ter esse adjetivo, essa qualidade, né? Essa característica na nossa vida. É o desejo de fazer a vontade de Deus, o desejo de obediência. Então, isso é uma característica de quem é temente. A quarta é que ele desviava-se do mal. Jó olhava assim, aonde tinha a aparência do mal, ele dava a volta, ele cortava. Será que nós agimos assim? Será que quando a gente vê que aquele negócio, aquela coisa, aquele lugar, assim, tem alguma aparência estranha, que indica que tem alguma coisa errada ali, será que nós fazemos assim, desviamos? Ou, né, pela curiosidade, queremos lá, vou dar uma espiadinha ali. Geralmente, as pessoas é induzida a fazer isso, não é? Quando vê alguma coisa lá mal feita, vou dar uma olhadinha lá, ver o que está acontecendo, né? Quem está participando daquilo ali. Muitas vezes é isso que nós fazemos. Mas nós aprendemos hoje na palavra de Deus que Jó, ele não fazia isso. Ele desviava-se do mal. Quando ele percebia que tinha alguma coisa errada, como nós dizemos, né? Cortava de longe, né? Cortava, vou dar a volta daquilo ali. Então é isso que nós devemos fazer. Porque nós vimos em Jó 28, versículo 28, ele fazendo isso. Nós vamos ler, versículo, pode acompanhar aí quem tem suas Bíblias. Jó, capítulo 28, versículo 28 nos diz: Mas disse ao homem, eis que o temor do Senhor é sabedoria, e apartar-se do mal é a inteligência. Vocês gostam de falar assim, você é sábio, você tem sabedoria, aquela pessoa é inteligente. Olha só a palavra de Deus falando. Quem é sábio, quem é inteligente faz o quê? Olha lá, o temor do Senhor é a sabedoria. Então, temermos a Deus significa que nós somos sábios. E quem aparta-se do mal tem o quê? Inteligência. Então, se nós queremos ser inteligentes, né, nós temos que apartar-se do mal. Como Jó nos ensina na sua vida, ele se desviava do mal. Então, isso é um exemplo para nós, para que nós possamos ter essa qualidade que Jó tinha, esses adjetivos que Jó possuía na sua vida. Tudo isso é exemplo para nós. E nós vamos ver que Jó tinha muitas lutas. E se eu perguntar para vocês, vocês gostam de receber assim notícias ruins ou notícias boas? Quero acreditar que todos nós, eu gosto somente de receber notícias boas, mas às vezes acontece, né? De recebermos notícias ruins, mas nós não gostamos. Acredito que vocês também gostam, né? De receber somente notícias boas. Notícias de familiares, né? Notícias do trabalho, do estudo, só notícias boas. E ninguém gosta de receber notícias ruins. Mas nós vamos ver agora aqui, na vida de Jó, que ele recebeu 5 notícias ruins, tudo assim, uma em sequência da outra. Imagine a gente receber 5 notícias ruins, assim, uma atrás da outra, como que nós sentiríamos? Como que nós reagiríamos recebendo tantas notícias ruins na nossa vida? E aconteceu isso com Jó. Jó, ele perdeu tudo. Nós vemos aí, vocês podem ler, nós não vamos ler, que veio o mensageiro, que ele perdeu os seus animais, perdeu a sua casa,
perdeu seus filhos, ele perdeu tudo que ele possuía. E vieram dando essas informações para ele, essas notícias ruins para ele. Imagina, irmãos, como que Jó se sentiu naquele momento, né? De perder tudo. Será que ele murmurou? Não, nós vemos aqui no relato da palavra de Deus que ele não blasfemou contra Deus após ouvir tantas notícias ruins na sua vida. Ele não murmurou, ele não blasfemou. Então nós vemos isso aí na vida de Jó. Acompanha aí no capítulo 1, versículo 21. Olha o que Jó falou depois de ouvir todas essas notícias ruins. Jó 1, versículo 21. E disse: Nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Olha as palavras de Jó, de um homem que era reto, temente, né? E desviava-se do mal. Ele não blasfemou, mas ele falou essa palavra maravilhosa de confiança, que nu ele saiu do ventre da mãe e nu tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Então, ele não blasfemou. Por quê? Porque ele tinha essas qualidades. Ele era sincero diante de Deus. Ele era reto. Ele seguia uma direção. Não é por isso que estava com aquelas dificuldades na vida dele que ele ia mudar os caminhos dele agora. Ele era temente a Deus, ele era obediente a Deus e ele se desviava do mal. Então, nós vemos que isso é um exemplo para nós. E quando nós estivermos em dificuldades, porque nós passamos por isso, passamos por lutas. Agora mesmo, né, nós vemos, né, o nosso país, quantas pessoas passando por dificuldades, de enfermidades, dificuldades de trabalho, dificuldades de ter o que comer nas suas casas, não ter o que colocar na mesa, alimentação para os seus filhos, né, para os seus familiares. Quantas pessoas estão passando por isso? Então, todos nós passamos por lutas. Nós vemos, apesar da luta, da miséria, da perda da família, Jó perdeu tudo. Os parentes, os amigos se afastaram dele. Então ele perdeu tudo, praticamente tudo ele perdeu. Mas ele tinha vida ainda, apesar de sofrimento, de enfermidade, mas ele tinha vida ainda. E Jó chegou, nós podemos falar que ele chegou no fundo do poço. Gente, quando a gente perde tudo, né? Alguém que perde tudo, fala, cheguei no fundo do poço, o que eu tenho agora? Né? Para onde que eu vou? O que eu vou fazer? E Jó estava nessa situação, no fundo do poço. Mas Jó, ele não perdeu uma coisa. Ele tinha vida ainda e ele não perdeu uma coisa que é muito importante a gente não perder. A esperança. Nós vimos aqui nessa leitura que nós lemos. Ele não perdeu a esperança. Ele continuava confiando em Deus. Ele sabia em quem ele cria, em quem ele aprendeu a crer. E não era nesse momento que ele ia perder as esperanças. Então, Jó, apesar de tudo isso, ele tinha esperança, né? Ele sabia em quem ele cria. E o mais importante não são as coisas dessa vida, mas sim a vida eterna. E Jó pensava desta maneira. Jó perdeu tudo, mas ele cria, ele tinha esperança na vida eterna. E olha, as vantagens de termos essas qualidades, irmãos e amigos ouvintes. Temos muitas vantagens. Jó, ele recebeu nesta vida aqui. Se vocês lerem a palavra de Deus, Jó nesta vida, na vida terrena, ele recebeu tudo em dobro.
Então vale a pena servir a esse Deus, porque podemos perder muitas coisas, mas Deus vai dar em dobro. E foi isso que aconteceu na vida de Jó, porque ele era sincero, reto, temente e desviava-se do mal. Por isso, Deus, ele não abandona os seus filhos, aqueles que são fiéis a ele. Ele deu tudo em dobro e deu a recompensa para Jó. E o mais importante ainda, além de tudo isso que Jó recebeu e que também nós estamos recebendo nessa vida, que nós somos abençoados por Deus, o mais importante não é tudo isso daqui. Isso é importante para nossas vidas? É, mas o mais importante, o que nós temos que ter em nossa mente é a esperança da vida eterna. Esta é a mais importante para a nossa vida. Amém?